Naquela noite de outono, Ellen ficou acordada até tarde na cozinha, olhando repetidamente as fotos de família. Ela não conseguia conter as lágrimas. Quase todas as fotos tinham ela capturada com seu marido Júlio. Em uma foto, os jovens estavam abraçados no cinema e em outra já estavam descansando perto do rio. Júlio e Ellen se conheceram durante o último ano da universidade e se sentiram imediatamente atraídos um pelo outro. Foi aquele tipo de encontro fatal que só acontece uma vez na vida e nenhum dos amigos deles tinha dúvidas de que os dois logo se tornariam um casal oficial. Depois de se formarem na universidade, Júlio e Ellen compraram uma casa pequena nos arredores da cidade e se mudaram juntos após realizarem uma pequena cerimônia de casamento. Agora que nada mais atrapalhava a felicidade da jovem família, eles podiam aproveitar a vida juntos, cheia de carinho e respeito mútuo. Júlio, como cabeça da família, logo conseguiu um bom emprego, o que permitiu aos recém-casados começar a pensar em ter filhos. Primeiro, tiveram um filho e o chamaram de Eduardo. 2 anos depois, tiveram uma filha, Melissa. Como Júlio passava a maior parte do tempo no trabalho, a responsabilidade de criar os filhos recaiu inteiramente sobre os ombros de Ellen. No entanto, apesar de sempre estar ocupada com os afazeres domésticos, a jovem mãe não perdeu o ânimo e se considerava uma pessoa feliz. Enquanto isso, a carreira de Júlio estava decolando e, assim, a renda da família crescia constantemente. Com o tempo, eles se mudaram para uma casa melhor e até compraram um carro novo. Parecia que a vida da jovem família estava planejada para os próximos anos e apenas sucesso e prosperidade pareciam estar esperando por Júlio e Ellen no futuro próximo. Infelizmente, sua felicidade foi de curta duração e, agora, ao passar pelas fotos de família na cozinha, Ellen não pôde deixar de pensar naquele dia fatídico novamente. Naquela manhã, Júlio tomou café da manhã com sua família como sempre fazia e, depois de beijar sua esposa e filhos, foi trabalhar. Ao meio-dia, ele ligou para Ellen do telefone do trabalho e avisou que teria que ficar até tarde no escritório, pois a empresa de Júlio estava passando por algumas mudanças na gerência e ele precisava se adaptar aos novos chefes. De algumas conversas, Ellen concluiu que a nova diretora da empresa era uma mulher, mas não pôde ter certeza. Como Ellen sempre estava ocupada com a família e sabia que seu marido estava trabalhando duro, ela optou por não incomodá-lo com perguntas desnecessárias. Tendo preparado o prato favorito de Júlio para o jantar, Ellen esperava seu marido chegar do trabalho. Olhando para o relógio na parede, a mulher tentava passar o tempo brincando com as crianças, Eduardo e Melissa, que adoravam fazer quebra-cabeças, mas dessa vez não podiam fazer sem a ajuda da mãe. O tempo passou, mas Júlio ainda não tinha voltado para casa. O jovem empresário não atendia ao telefone, e quando a mulher ligou para o escritório, foi informada de que ele tinha saído para uma reunião de negócios. Tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo, Ellen se consolou com o fato de que o telefone de seu marido poderia estar simplesmente descarregado e que ele ligaria ou voltaria para casa a qualquer momento. Infelizmente, a preocupação de Ellen não foi levada a sério na delegacia de polícia. Existem milhões de opções de onde seu marido poderia estar. Talvez ele tenha perdido a noção do tempo com alguns amigos em um bar ou talvez tenha levado sua amante para Miami. Espere alguns dias e nós registraremos um relatório de pessoa desaparecida se ele não aparecer até então, disse o policial de plantão para Ellen. Mas a mulher sabia que Júlio não a deixaria nem seus filhos por alguma amante mítica, e quando ficou perfeitamente claro que seu marido estava realmente desaparecido, Ellen voltou para a delegacia de polícia. Infelizmente, uma busca extensiva não deu resultados. Júlio parecia ter desaparecido no ar, sem deixar rastros, e 2 semanas depois Ellen soube que o carro de seu marido foi encontrado no rio. Como o corpo do jovem empresário não foi encontrado no carro, Ellen continuou a acreditar que seu marido estava vivo. O carro foi descoberto por alguns pescadores. Agora, a possível causa da morte do jovem empresário havia se tornado clara. Provavelmente, o homem estava com pressa para chegar à reunião de negócios e deve ter perdido o controle do carro, atravessando as grades de proteção. O carro acabou no rio. Depois que o carro foi retirado, o mergulhador buscou no fundo do rio, mas eles realmente não acreditavam que encontrariam o corpo de Júlio ali. Há uma correnteza muito forte aqui, senhora,
O corpo poderia ter sido facilmente levado centenas de quilômetros de distância do local do acidente, disse um dos mergulhadores com um suspiro triste. Mas Ellen continuou a acreditar que seu marido estava vivo, mesmo quando todos já haviam aceitado a morte de Júlio. Todo esse tempo, Eduardo e Melissa continuavam perguntando à mãe quando o pai voltaria para casa. Escondendo os olhos de seus próprios filhos, Ellen inventava histórias sobre o pai deles indo para uma longa viagem de negócios para um dos países europeus. "Uau! Ele verá Paris e Londres!" exclamou Eduardo sem esconder sua admiração. "Claro, querido, e ele também prometeu enviar presentes para vocês", respondeu Ellen, mal conseguindo conter as lágrimas. Ela havia decidido enviar presentes para seus filhos em nome de seu pai desaparecido, porque oficialmente Júlio não poderia ser listado como morto nem vivo. "Prefiro que as crianças se lembrem dele como ele era da última vez que o viram", pensou Ellen, com lágrimas nos olhos. 5 anos se passaram. Cuidar das crianças tomou muito tempo e energia, impedindo Ellen de afundar na depressão e desistir da vida. Suas alegres e contagiantes risadas, e os jogos ao ar livre, eram como uma bomba de cura para a alma atormentada de Ellen. Mesmo que agora ela se considerasse uma viúva, ainda não conseguia permitir que outro homem entrasse em seu coração. Subconscientemente, ela continuava a acreditar que um dia seu marido apareceria e as coisas voltariam ao normal. Todo esse tempo, Ellen conseguiu se sustentar ganhando a vida aceitando pedidos aleatórios que encontrava em uma plataforma online para freelance. Mas quanto mais velhos Eduardo e Melissa ficavam, mais dinheiro ela precisava para proporcionar a eles pelo menos o básico. Portanto, depois de passar novamente pelo site de busca de empregos, a mulher decidiu mudar de profissão. Ellen teve que analisar cuidadosamente centenas de propostas de emprego antes de encontrar algo realmente valioso. "Estão procurando uma empregada para uma casa de campo. O pagamento é garantido", leu Ellen deliberadamente devagar, relendo o anúncio várias vezes. A mulher ficou cada vez mais convencida de que era a opção perfeita para ela. "Um bom pagamento, isso é exatamente o que eu preciso", exclamou Ellen e pegou o telefone para ligar para o número do anúncio. Nos primeiros minutos da conversa, ela descobriu que a dona da casa era uma mulher rica chamada Karina Reis. Depois de revisar todos os detalhes, Ellen ficou satisfeita com as condições de trabalho e assim deu seu consentimento sem hesitar nem por um segundo. Na manhã seguinte, ela já estava parada diante dos portões de uma impressionante propriedade cercada por uma cerca alta em todo o perímetro. No centro, havia uma mansão de 3 andares com telhado de telhas vermelhas, colunas maciças e muitas varandas construídas como plataformas de observação. Seguindo o guarda, a jovem percebeu que estava em um verdadeiro castelo. Finalmente, o homem a levou. Ellen entrou no escritório da dona da casa. "Bem, olá Ellen, você parece exatamente como eu imaginei. Acho que você vai gostar daqui", disse Karina com um sorriso e estendeu a mão para a convidada. "Obrigada, senhora. Tenho certeza de que não vai se arrepender de me contratar", respondeu Ellen. "Tenho certeza que não. Como você pode ver, tenho uma grande equipe aqui e ninguém reclamou do Michael ainda. Infelizmente, meu gerente se atrasou." "Bem, não importa, você pode conhecê-lo depois. Enquanto isso, pode explorar a casa e começar suas tarefas", disse Karina, deixando claro que a conversa havia terminado. Com pressa para seguir as instruções de sua empregadora, Ellen mergulhou de cabeça no trabalho. A casa era realmente grande. Além de Ellen, Karina Reis tinha uma equipe de cozinheiros, jardineiros, seguranças e motorista particular. Tudo era administrado por um gerente chamado Michael, a quem Ellen ainda não tinha conhecido. Enquanto polia as janelas, a jovem empregada notou um carro entrando no quintal. "Isso provavelmente é o gerente", pensou a mulher, e continuou seu trabalho. Mas quando um jovem em forma saiu do carro, as mãos de Ellen se soltaram, e a esponja e o balde caíram no chão. "Júlio, não, isso é impossível", sussurrou a jovem empregada, ignorando a poça se espalhando rapidamente sob seus pés. Mas quando o gerente entrou na casa e viu a poça de água ensaboada no chão, rugas profundas encheram sua testa. "Você é a nova empregada?"
Meu nome é Michael. Vou deixar passar a primeira vez, mas tenho que pedir que não deixe isso acontecer novamente, disse o gerente em um tom gelado. Suas palavras fizeram Ellen se sentir muito desconfortável. A mulher não sabia como responder, então apenas assentiu e desviou o olhar. Será que realmente é o Michael? Mas como isso é possível? Oh Deus, ele tem aquela cicatriz quase imperceptível acima do lábio superior, assim como Júlio tinha, passou pela mente da jovem empregada. Enquanto isso, o gerente continuou agindo como se nada de anormal estivesse acontecendo, como se realmente estivesse vendo Ellen pela primeira vez na vida. Ok, agora não é hora. Vou falar com ele depois, raciocinou a mulher, reunindo suas forças. Ela passou o resto do dia fazendo tarefas pela casa. Havia muito trabalho e, à noite, a mulher estava literalmente caindo de fadiga. Durante todo esse tempo, ela só pensava no Júlio, que fingia não a conhecer. Algumas vezes, Ellen testemunhou Karina e seu gerente se beijando, o que claramente indicava que havia um caso entre eles. Finalmente encontrando o momento apropriado, Ellen se aproximou de Michael no quintal e contou tudo como era. Ela não apenas disse a ele que se conheciam, mas também sobre seus 2 filhos que ficaram sem pai. Não é preciso dizer que essa notícia chocou o jovem gerente. Finalmente superando o choque inicial, ele disse, Senhora, você tem certeza de que não poderia estar enganado? Aconteceu algo comigo há 5 anos. Fui encontrado na rua com uma lesão na cabeça. Karina fez de tudo para garantir que eu sobrevivesse. Ela também me ajudou a obter novos documentos e agora aqui você está me dizendo que meu nome é Júlio, olhando nos olhos da jovem. O gerente percebeu que Ellen não estava mentindo. Além disso, a enorme cicatriz na parte de trás da cabeça do homem provou que suas palavras eram verdadeiras, mas Ellen não esperou 5 longos anos para que seu marido retornasse e desistisse sem lutar e deixá-lo ir. Tirando seu antigo telefone do bolso, ela começou a mostrar a Júlio fotos que eram irrefutavelmente prova de sua vida juntos. 3 fotos foram suficientes para o jovem gerente. Ele segurou a cabeça e afundou de joelhos com um gemido. Imagens do passado giravam freneticamente na cabeça de Júlio, alinhando-se em uma linha do tempo lógica de sua vida anterior. E eu me lembrei de tudo. Karina, ela não há quem diz ser. Júlio sussurrou contorcendo-se de dor antes de perder a consciência. Somente agora Ellen percebeu que seu marido não era culpado de nada, ele simplesmente se tornou vítima. Tendo chamado a ambulância e a polícia, a mulher observou Karina Reis arrancar os cabelos incapaz de fazer nada, como mais tarde se constatou, ela era a nova diretora da empresa onde Júlio havia trabalhado. Ao colocar os olhos no belo e inteligente funcionário, Karina decidiu desfazer sua família e fazê-lo se casar com ela. Mas, não importa o quanto a empresária tentasse encantá-lo, sendo o homem decente de família que era, Júlio teimosamente se recusava a dar atenção às suas investidas. Decidida a conseguir o jovem a todo custo, Karina Reis recorreu a seus capangas e organizou um ataque ao homem infeliz. Então, a insidiosa chefe levou o ferido Júlio para sua casa e o cuidou até que ele se recuperasse, dando-lhe um novo nome. Enquanto isso, todo esse tempo, Karina estava muito feliz com o desenrolar de seu plano e nem sequer pensava no fato de que o homem infeliz tinha uma esposa e 2 filhos. A mulher estava enfrentando acusações criminais por tentativa de homicídio e fraude. Claro, graças aos seus advogados caros, Karina provavelmente evitará cumprir qualquer pena real. No entanto, ela definitivamente não conseguirá salvar sua reputação ou seu relacionamento com Júlio, porque construir a felicidade em cima da tristeza de outra pessoa nunca resulta em uma família forte, que só pode ser baseada no amor e no respeito mútuo. Júlio recuperou a consciência à noite e foi liberado do hospital no dia seguinte, para a alegria de Ellen. Seu marido lembrava-se de tudo, até o menor detalhe. Ao retornar para a família, para a alegria de sua esposa e filhos, Júlio está confiante de que terão um futuro feliz juntos e faz tudo o que está ao seu alcance para garantir isso. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!